Salve, turma boa! Semana de 1 a 8 de março e iniciando a aula dando parabéns ao Dia Internacional das Mulheres, com a triste notícia de que saiu hoje que uma mulher é morta no Brasil a cada 6 horas. Mas nós vamos continuar lutando contra esse machismo estrutural, não só o racismo, mas o machismo também, né? Em defesa cada vez mais da mulher estando onde ela quiser. Parabéns a vocês, todas as mulheres, minhas alunas, mães, tias, parentes, irmã, enfim, né? Não poderia começar a aula sem falar disso. Mas eu tenho tanto tema para falar hoje e fica até o final, que tem uma novidade. Toda aula tem uma novidade. Vamos lá. Esses são os meus endereços para quem quer falar sobre os livros, né? Principalmente pelo WhatsApp. Tem aí no Hotmart também o link, né? Já estamos aí escrevendo o livro 10. Para quem vai prestar as provas que envolvem questões do segundo semestre, nós temos aí 4 livros, 6, 7, 8 e 9, né? Que tratam desde julho. Eu a cada 2 meses faço aí questões, né? Então, e tem ajudado muito o pessoal e é bem baratinho, é R$25 cada exemplar, né? É o preço de uma Heineken no carnaval. Então é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se eu não responder na aula, porque eu estou gravando aula, né, na hora, mas eu logo em seguida respondo e tiro a sua dúvida, tá bom? Segue a gente no Instagram também, que lá eu anuncio quando a aula sobe no canal do Vencendo Concursos. Para organizar a sua vida, semana de 1º a 8 de março. Primeira notícia. Bom, vários dados saíram sobre as questões das mulheres, né? 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto em 2022, diz pesquisa, né? Então, nos últimos 12 meses, 18 milhões de mulheres relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência, né? Ofensa, lá embaixo está lá ofensa verbal, perseguição, que é o stalking, também pode aparecer na internet, ameaça, agressão física, ofensa sexual, espancamento, está todo o índice aí desse tipo de violência. As provas de março podem muito bem pedir aí qualquer informação sobre essa questão da mulher, porque muito está se falando nesse mês sobre como aumentou o feminicídio o ano passado, ao passo que a violência, o assassinato caiu 1%, mas a morte de mulheres vem aumentando. Geralmente, aí feita por companheiros que não aceitam o fim do relacionamento. Triste esse dado. Sempre digo para você ler, se você é assinante, tá aí a assinatura, né? Eu sugiro que assine o Vencendo Concurso, que é o canal que mais cresce no Brasil e que tem uma equipe de professores fantástica, que você dê um pause, leia a notícia, caso contrário você recebe os slides. PIB do Brasil avança 2,9% em 2022, né? No quarto trimestre teve uma queda. Com um esperado setor de serviços, foi o destaque absoluto, né? Pela ótica da oferta, com alta de 4,2% no ano. O inesperado foi a queda aí no último trimestre, que é um trimestre onde você tem naturalmente maior compra pelo Natal, né? E também se esperava um crescimento maior do agronegócio, tá? Mas é importantíssimo guardar aí este número. As provas adoram perguntar números econômicos. E esse destaque para a questão comercial. Olha, deixa eu sair daqui porque Parlamento português veta discurso de Lula em sessão solene da Revolução dos Cravos. O presidente brasileiro será recebido em outra sessão no parlamento que acontecerá no dia 24 ou 25 de abril. Eu devo voltar a falar isso, mas o que acontece? A Revolução dos Cravos
também conhecida como Revolução, está lá embaixo em vermelho, 25 de abril, tirou o ditador Salazar, que entrou no poder em 26 e ficou até 74. Ou seja, governou Portugal com uma ditadura durante aí quase 50 anos, né? O Lula ia falar na sessão solene e os deputados falaram, não, o Lula é o nosso convidado, o Brasil é um parceiro, mas isso é coisa nossa, é coisa de Portugal. Não foi nenhuma retaliação ao presidente, né? Mas eles entenderam que é coisa deles, né? Então, enfim, toda viagem de qualquer presidente internacional, a gente tem que estar sempre atento, porque fecham acordos, né? Há discursos diplomáticos e essa, de certa forma, foi aí uma perda, né, para o Lula. Não aceitaram que ele falasse lá na sessão que vai comemorar a Revolução, que foi a Revolução, o cravo era o símbolo da Revolução, que derrubou o ditador Salazar, que cometeu várias atrocidades em Portugal. Bom, também vou ter que sair, não vão poder aparecer, vão ter que me ouvir. Governo lança novo Bolsa Família e pede fiscalização contra fraudes. Retorno do programa virou Auxílio Brasil, na época do governo Bolsonaro, né, que aumentou significativamente para R$600. Foi promessa de campanha de Lula. Então, segundo o governo, os valores são de pelo menos 150 por família, 150 adicionais para criança até 6 anos, R$50 para crianças com mais de 7 e menos de 18 e R$50 para a gente. Quem vai ter direito ao Bolsa Família, que tiver uma renda per capita, né, classificada na condição de pobreza ou extrema pobreza. Prevê renda de até 282 por pessoa. Criou condicionantes. A criança tem que estar na escola e tem que tomar vacina, tá? Então, e tem que fazer o acompanhamento pré-natal. Então, para a pessoa receber esse novo Bolsa Família, vai ter essas regrinhas novas aí que vocês devem estar atentos, né? Então, vai aumentar um pouco, mas, quer dizer, né? Aumenta, mas os preços aumentam também, né? E aí, mas está aí a regra nova do Bolsa Família. Essa é uma notícia que me deixou bem assustado. Petrobras paga até 9 vezes mais dividendos que concorrentes internacionais. O banco UBS BB realizou uma estimativa que mostra que a Petrobras deve distribuir o equivalente a 28% do preço de suas ações em dividendos a seus acionistas. Eu queria ter ação na Petrobras. Ou seja, quem comprou R$100 vai ter 28 de lucro, né? Aí você compara a Petrobras, a chinesa Sinopec distribui 9%, depois a Exxon e a Saudi Aramco 4%, a Chevron e a Shell 3% e a Petrobras está distribuindo 28%. Isso impacta, sim, no preço do petróleo, né? No preço dos combustíveis no Brasil, que aumentaram, aí, como a gente já comentou com vocês, com as medidas do presidente Lula aí. Vamos aguardar para ver se esse vai ter um impacto na inflação. Mas é esquisito, você não acha? A Petrobras pagar tanto dividendo assim, comparado com as outras, que são bem mais, digamos assim, ricas do que a nossa, né? Bom, é um dado. Uma boa notícia. Brasil sobe uma posição e volta a ser 12ª maior economia do mundo em 2022. Como eu falei, em 2023 começam a sair os dados de 2022. Como o Brasil cresceu 2,9%, ele foi prejudicado em 2021 pela desvalorização do real, havia caído para a 13ª, e é legal saber, né? Estados Unidos, primeira economia, China, segundo, vai quase passando, terceira Japão, quarto Alemanha, né? E assim por diante.
e o Brasil ocupando a 12ª. O Brasil já chegou a ser a 6ª economia do mundo. Isso é um dado positivo do ano de 2022. Né? Para depois não falarem aqui que tem uma menina que fala que eu sou parcial. Eu fico impressionado com isso porque eu leio os fatos aqui, né? E estou dizendo que esse é um dado de um governo anterior. Bom, esse é o dado, e esse é o dado que as provas perguntam, e eu tenho que trazer. Se eu não trouxer o dado e ler, né? Para mim pouco importa, como eu sempre falo, não gosto de nenhum dos dois, né? Não gosto dessa polarização, acho que só atrapalha o Brasil. Mas tomara que a gente cresça, né? Crescer a economia e distribuir renda. Porque não adianta também ter a 6ª economia, como foi, e um país super desigual. Guardem os dados da economia. Gente, vocês viram essa notícia? Eu vou sair daqui, né? Vinícola Aurora pede desculpas e diz estar envergonhada por usar mão de obra de trabalhadores em situação semelhante à escravidão. Carta aberta foi divulgada na quinta-feira, dia 2. Homens foram contratados para trabalhar na safra de uva e contaram terem sofrido agressões como choque elétrico, spray de pimenta e terem submetido a cárcere privado e agiotagem. Isso aconteceu em Bento Gonçalves, né? Além da Vinícola Aurora, a Salton e a Garbaldi contrataram aí uma empresa chamada Fênix, que terceirizada para colher a uva, que é uma festa muito celebrada lá no Rio Grande do Sul nessa época do ano, e as pessoas ficavam aí em situação análoga à escravidão. Se estragasse uma luva tinha que pagar, né? Não recebiam comida, e aí o que está se dizendo, o Ministério Público, é que essas vinícolas elas são corresponsáveis por isso. Mesmo sendo um desgraçado, para não dizer filha da puta, que contratou esses 200 baianos, né, que foram lá em busca de dinheiro, de trabalho, né, e o Brasil em pleno 2022 passando por essa situação medíocre, né. Meu total repúdio a isso e que sejam punidos os devidos responsáveis, porque isso aí, desde a Declaração de Direitos Humanos de 1948, é um direito absoluto, não se pode escravizar ninguém. Bom, uma outra questão polêmica, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU está reunindo para discutir a questão da Nicarágua, porque o presidente Daniel Ortega, que governa lá desde 2007, é um ditador e já expulsou 300 pessoas, né? E o Brasil se ofereceu para acolher esses dissidentes nicaragüenses que tiverem nacionalidade retirada, que também é outra coisa, todo mundo tem direito a ter a nacionalidade. Então, o que esse conselho é unânime, né, é que é uma violação dos direitos humanos, que está na carta, lá na DUD, na Declaração dos Direitos Humanos, e o Brasil se ofereceu para receber essas pessoas que são opositores, né, do Ortega. O Ortega não aceita que se faça oposição a ele, inadmissível, é um ditador, um perseguidor, né, está expulsando as pessoas do país, tirando a nacionalidade, né. E a novidade que eu queria contar, eu vou até antecipar. Se você for prestar alguma... Eu dou aula de direitos humanos também. Alguma prova que caia direitos humanos, eu terminei um livro com 100 questões de 2020 a 2023 de direitos humanos, tá? Todas comentadas. Assim como também eu faço o mesmo preço, tal, só mandar o WhatsApp, no mesmo esquema dos livros de atualidades. Só que atualidades eu divido em Brasil e mundo, né? Nesse eu peguei as questões mais importantes, relevantes de várias provas de 2020 a 2023. Como aqui não é aula de direitos humanos, mas é só para passar essa informação, se você for prestar alguma prova que caia direitos humanos e queira questões comentadas, que não existe também no mercado, né, é só entrar em contato comigo.
Tá aí, então, acusaram o Brasil de ter uma posição bastante neutra, né, e não condenatória em relação à Nicarágua. As manchetes, né? Harry e Meghan confirmam ter recebido ordem de despejo do rei Charles III. Há um problema grave aí nessa relação entre pai e filho e ele despejou o Harry e Meghan, a Harry e Meghan, da residência deles no Reino Unido. Lei que dispensa aval do cônjuge para a realização da laqueadura entra em vigor. Eu já contei que ela foi sancionada e, como passaram 90 dias, agora ela está valendo, tá? É só para realmente reafirmar a vocês que é preciso assistir às aulas anteriores, porque Atualidades é uma novelinha. E eles podem, e é importante se acompanhando as notícias para não ser surpreendido durante a prova. Papa determina que cardeais e altos funcionários do Vaticano passem a pagar aluguel, né? A medida visa uma redução dos custos na cidade-estado. O Vaticano é o menor estado do mundo. Após choque de trens na Grécia, o ministro dos Transportes pediu demissão. Mais de quase 50 pessoas morreram, né? E uma falha humana mesmo. O Tribunal de Belarus condenou o vencedor do Nobel da Paz a 10 anos de prisão. Já falei que você tem que guardar o nome dele, Ales Bialiatski, né? Foi condenado à prisão por fazer oposição ao Alexander, o Lukashenko, né? O governo Lula não assina a declaração da ONU contra Ortega lá. O presidente da Nicarágua está no poder desde 2007. Isso que o Brasil disse que vai acolher, mas a ONU fez uma declaração dizendo que eles estão infringindo os direitos humanos e o governo Lula não assinou. Por isso recebeu uma série de críticas aí da imprensa, de analistas, aí porque ele infringe direitos humanos lá na Nicarágua, retirando a nacionalidade das pessoas. Vamos adiante. Entro agora na seção Mundo, saindo daqui, né? Blinken e Lavrov se reúnem pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia em encontro do G20. No breve encontro, Blinken pediu que Rússia retome participação no tratado New START e ressaltou apoio à Ucrânia. Antony Blinken é o secretário de Estado e o Sergei Lavrov é o ministro das Relações Exteriores. Houve essa reunião na Índia dos secretários de Estado, né, dos ministros das Relações Exteriores, em Nova Delhi, na Índia. O Putin, como eu havia falado, abandonou aquele acordo de não aumentar a produção de armas nucleares, que tinha sido assinado com os Estados Unidos, chamado New START, como eu gravei na última aula. E na conversa, que foi a primeira conversa, ele falou, olha, nós vamos continuar apoiando a Ucrânia nessa guerra, né? A última vez que eles se encontraram foi antes da invasão. Anteriormente, Blinken disse em uma reunião de ministros, foi marcada pela guerra da Ucrânia. Infelizmente, essa reunião foi novamente prejudicada pela guerra não provocada e injustificada pela Rússia, né? Então, nessa reunião do G20, muita condenação aí, e a gente sempre está aqui trazendo notícias da guerra, dizendo que nada melhora no campo dessa tensão mundial. Finlândia começa a construir muro na fronteira com a Rússia. O governo decidiu erguer uma barreira de metal de 200 quilômetros de extensão para impedir que desertores russos entrem no país. A Finlândia já aprovou, como eu falei, a entrada na OTAN, né? Assim como a Suécia, que eram neutras. Já expliquei que a Finlândia já mostrei aqui em aulas anteriores, tem a maior fronteira com a Rússia. E por que tem gente fugindo da Rússia? Porque não quer ir para a guerra, né? Não quer ir para a guerra. Agora, a Turquia, isso pode virar uma questão de prova, e a Hungria ainda não aprovaram, e é preciso que todos os membros da OTAN, que é essa organização militar, aprovem a entrada da Finlândia e da Suécia. A Turquia diz que
a Finlândia e a Suécia escondem terroristas do PKK, que é o partido dos curdos que lutam contra o governo da Turquia. Vamos ver até quando a Turquia vai, ela que está passando por um momento muito delicado por causa do terremoto, né? A Hungria é meio que aliada do Putin, por isso não quer aumentar aí a OTAN. E veja, qual foi o real motivo do início da guerra da Ucrânia? A tentativa da entrada da Ucrânia na OTAN, né? Então, a tensão é grande aí na fronteira entre Finlândia e Rússia. Tomara não acontecer um novo embate, uma nova guerra, porque isso impacta e tem impactado a economia mundial. Gente, olha que loucura! Japão descobre ter 7.000 ilhas a mais do que o registrado. O arquipélago japonês já é formado por 14.000 pedaços de terra. O último levantamento apontou a existência de 6.000. Então, o Japão tem 14.000 ilhas, 7.000 a mais do que eles pensavam que existiam lá em 87. Eu achei, assim, e às vezes as provas gostam de colocar essas notícias exóticas, né? E aí, lá, uma ilha é definida com qualquer pedaço de terra subcontinental cercada por água. O Japão é um arquipélago formado por milhares, 14.000. E as principais são Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. As ilhas que cercam o país do sol nascente, como o Japão é conhecido, já foram palco de diversos conflitos territoriais, como por exemplo com a Rússia. O Japão reivindica uma cadeia de ilhas que liga a Península Rússia à principal ilha no norte do Japão. As 4 ilhotas eram territórios japoneses até 45, mas como a Rússia, que fazia parte da União Soviética, venceu a guerra, retomou aí essas ilhas do Japão que perdeu a guerra. Mas é uma loucura! Dobrou o número de ilhas que o Japão possuía. Japão que vem realizando aí grandes avanços no cenário militar, né? Eleição na Nigéria. Olha, você fala, pô, vou ter que decorar a eleição em tudo quanto é país. Ganhou Bola Tinubu, que é aí do atual governo, né? Mas a Nigéria tem um longo histórico de manipulação e compra de votos. As 7 eleições nacionais organizadas desde o retorno da democracia em 99 foram contestadas. Vários observadores, incluindo a missão da União Europeia, denunciaram falta de transparência e falhas da organização. Por que falar aí da Nigéria? Gente, a Nigéria é o país mais populoso da África, com 216 milhões, quase o tamanho, mesma população do Brasil. Tem grupos armados, um empobrecimento muito grande da sua população e é o maior produtor de petróleo aí da África, tá? Então, daí o porquê de eu trazer essa notícia para a nossa aula. Não porque eu estou preocupado em encher linguiça com qualquer eleição aí. Não. A Nigéria é um país super importante pela sua enorme população, por corrupção, por violência, por pobreza e, contraditoriamente, o país que tem a maior produção de petróleo na África, não confundindo com o Oriente Médio, né? Isso às vezes a torna mais... Tem época que ela fica mais rica que a África do Sul, dependendo do preço do barril do petróleo, né? Bom, conflito Israel-Palestina. Olha o que esse israelense fez. Arrecada 2,2 milhões e meio de reais para a reconstrução de uma cidade na Palestina, alvo de ataque. O nome dele é Yahya Fink, criou um site de financiamento coletivo para ajudar a cidade de Havara, onde centenas de judeus religiosos colocaram fogo em carro e casas no último domingo 26. O que é curioso, né? 12 mil israelenses, ou seja, aqueles que defendem a paz
e harmonia nesse conflito que se estende desde 48, né? Ajudaram para reconstruir. O conflito, no último domingo, a cidade de Palestina foi atacada por centenas de judeus. Um palestino que tinha acabado de voltar da Turquia como voluntário para ajudar as pessoas no terremoto foi baleado e morreu por israelenses. O ataque ocorreu depois que um palestino assassinou 2 irmãos israelenses como vingança pela morte de 11 palestinos. Quer dizer, não é uma guerra declarada, mas é um conflito que fica a toda hora, mata 1, mata 2, mata 3, mata 10, né? Exatamente no momento onde Israel quer fazer uma reforma no seu sistema judiciário. Veja, há protestos acontecendo em Israel, porque o Benjamin Netanyahu é acusado de corrupção e nunca Israel teve um governo tão conservador, tão, digamos assim, hostil ao povo palestino, que está dividido entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e ele quer ter mais poder, o executivo ter mais poder que o judiciário, reformando a Suprema Corte lá. Isso está gerando protestos contra ele, porque não é todo israelense que é contra a Palestina. Aliás, eu sempre digo, assim como temos 10% de extremistas palestinos contrários a Israel, temos também uma minoria de israelenses contrários aos palestinos. Veja aí que 12 mil israelenses ajudaram a arrecadar dinheiro para reconstruir essa cidade que foi atacada por radicais. Estamos chegando aí nos 30 minutos, né? E hoje eu estou sendo bem sintético aqui, porque eu queria muito falar disso aqui, ó. Deixa eu sair daqui. ONU conclui o assunto mais importante da aula de hoje. Eu quero que você leia esse slide todo, acordo histórico para a proteção da biodiversidade marinha. Tratado, esteve 15 anos em discussão, e a ideia é proteger 30% da terra e do mar até o final da década. Negociadores de mais de 100 países concluíram um tratado e a ideia é proteger a biodiversidade marinha que é atacada, né? É chamada de economia azul. Então veja, né? Garantir essa biodiversidade. Por que ela é atacada? Né? Poluição, acidificação, sobrepesca, né? O Greenpeace diz que 11 milhões de quilômetros quadrados do oceano precisam ser colocados sob proteção todos os anos até 2030 para a meta ser alcançado, né? Então, é um tratado histórico para a proteção da biodiversidade marinha, que muitas vezes é atacada, né? O tratado é visto como um componente crucial dos esforços globais para colocar sob proteção 30% da terra e do mar do mundo até o final da década. O objetivo é conhecido como 30 por 30, né? Então, proteger 30% até 2030. Isso foi aí, já havia sido discutido numa reunião sobre biodiversidade em dezembro de 2022 em Montreal, no Canadá, e a ONU agora assinou esse tratado. Então, gente, mais de 100 países, proteção ambiental, tema fundamental. Eu acho esse o assunto mais importante da aula de hoje, né? Tem as pegadinhas e tal, mas quando você tem um tratado que está sendo discutido há 15 anos, benza a Deus, né? E de proteção ambiental, então dá um pause aí, leia bem, porque é aí algo muito, muito, muito importante. Iranianas continua, né? Desde setembro, a Camacha Assami morreu, né? Mais de 1.000 pessoas já foram presas e o Irã continua aí impondo. Iranianas sofrerão mais punições se violarem o código de vestimenta.
recrudescimento de medidas coincide com onda de envenenamento de estudantes de escolas femininas que aderiram aos protestos contra o regime. Eu não sei se eu falei disso na aula passada, porque é tanta aula que tá mais de 30 mil vagas de concursos abertos aí, né? A gente gravando aula todo dia, correndo para lá e para cá, mas envenenaram, não chegaram a matar as meninas, né? Mas existem escolas só de meninas no Irã. E essas meninas protestaram contra o uso do véu. E aí, radicais iranianos, radicais xiitas, né, porque o Irã tem uma maioria xiita, foram lá e soltaram um gás venenoso. Elas não chegaram a morrer, mas foram internadas, né? Então, não é só o Estado que está oprimindo as meninas no Irã por não quererem usar o véu obrigatório, mas também radicais que estão envenenando as pessoas. É mais uma vez uma violação completa aí dos direitos humanos, tá? Ah lá, o diretor executivo da ONG Centro de Direitos Humanos classificou o suposto envenenamento de meninas em idade escolar como um ato terrorista. Terrorista. E esses protestos e essa violência já matou pessoas em praças públicas e eu sempre chamo a sua atenção. Cuidado para não confundir com aquilo que o Talibã faz lá no Afeganistão. São os dois países aí que tem muito de governo religioso envolvido, comandando, né, misturam a religião com o Estado, e aí, enfim, olha lá, 50, enjoo, tontura e palpitação em 50 escolas, mais de 1.000 estudantes foram atendidas, e porque elas querem ter a liberdade de mostrar o seu rosto, né? Enfim, como eu falei, eu já abordei e venho abordando esse fato desde setembro, já caiu em muitas provas, já coloquei em questões nos livros, né? Importante saber que as coisas estão piorando, mais de 1.000 pessoas presas, pessoas executadas, enforcadas em praça pública, porque o Irã não tolera esses protestos. Tá aí, então. Bom, é a última de hoje. Chanceler chinês diz que confronto e conflito vão ocorrer se Estados Unidos não mudarem. Declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang. Ele declarou que os americanos se intrometendo lá, principalmente na questão de Taiwan, que eu tenho contado para vocês, né? As relações entre as duas superpotências estão tensas há anos devido a uma série de questões, incluindo Taiwan, comércio. Lembra que o próprio Trump brigou com a China, né? Impôs sanções, né? E mais recentemente a coisa piorou quando derrubaram o balão, que eu já contei para vocês, o balão chinês, né? A China, questionado se é possível que a China e a Rússia abandonem o dólar e o euro, o ministro disse que países devem usar qualquer moeda que seja eficiente e segura e confiável. Cada vez se configura mais uma aproximação entre a Rússia e a China e a Rússia e a Índia, né? Eles têm comprado muito petróleo da Rússia, por isso a Rússia não está sentindo tanto o impacto, tá? E agora, olha essa declaração dele, falou, vai ter pau, é isso que ele está dizendo, né? E aí, como eu sempre digo, é tudo que nós não precisamos, né? Mais um conflito. Bom, é óbvio que está no campo das declarações. Quando ocorre um fato concreto, nós temos que trazer aqui. Mas a coisa piorou depois do balão que foi derrubado pelos americanos. Bom, vamos lá. Então, olha, consegui bater aí em 35 minutos 18 temas, sem correr, tranquilo, né? Aqui estão os livros, 4, 5, 6, 7, né? O 5 pega julho,
o 6, não, desculpa, o 6 pega julho, o 7, o 8, o 6, o 7, o 8 e o 9, que foi o último que saiu, né, que já tem questões deste ano, né, então, o 6, o 7, o 8 e o 9 tratam de questões do segundo semestre, aí, deixar aqui, né, do segundo semestre de 2022. Aí, o que eu sempre digo para as pessoas? Entra em contato comigo, eu pergunto, o que vai cair no seu edital? Então são esses os livros que você precisa. Estou sem grana. Eu entendo perfeitamente. Compra um por mês até a prova, né? É só passar um Pix para mim, né? Fácil. E eu mando o Pix e imediatamente eu mando em PDF. Não é um livro impresso porque eu fui ver quanto é que ficava para imprimir, o livro ficava mais de R$100, porque tem 100 páginas, né? É uma verdadeira apostila de atualidades feita a cada 2 meses. A pergunta é uma provocação, o que interessa é o comentário. E aí eu peço que, enfim, você não repasse, né, para outras pessoas, porque isso me prejudica. Mas é aí um material que eu acho, o 8 eu abordei temas de setembro até dezembro de 2022. E eu consegui fazer 130 questões. Para soltar mais rápido, e porque os alunos querem mais rapidamente, né, para ir treinando, eu faço com 100. Né, e para não ficar muito tempo sem você ter atualidades. Porque não adianta, não vai estudar atualidades na última hora, não dá tempo. Tem que assistir nas aulas, tá certo? Diogo, como é que eu faço para entrar em contato? Se quiser o livro de Direitos Humanos também, é só usar o mesmo contato que está aí, né? É só mandar um WhatsApp para mim, que tem esse livro de Direitos Humanos também, com 100 questões, mas é porque eu dou aula de História, de Direitos Humanos, de Geopolítica, né, que eu fiz pós e tal. É só entrar em contato, ou pelo Hotmart. O Hotmart sai um pouco mais caro, porque tem as tarifas deles, né? E aqui os endereços do Vencendo Concursos, que eu sugiro, conversem com o Cristiano, peçam desconto para ele dá, né? E assinem aí o Vencendo, porque é o canal que mais cresce aí com um time de professores que eu conheço, eu trabalhei no presencial com eles, né? E eu sei que o Cristiano faz plano de estudo, analisa edital, enfim, tá cheio de vídeo gratuito. O meu mesmo é um que fica gratuito lá, é aula gratuita de quase 40 minutos aí. E eu me despeço de você agradecendo a mais essa semana. Dia 15 estaremos aí novamente. Parabéns mais uma vez às mulheres. E contem comigo para qualquer dúvida e ajuda aí, se tiver qualquer... Assim, como é que eu interpreto esse edital aqui? Muitas vezes eles não vêm tão claros aí em atualidades, né? E aí, há 20 anos eu dou aula dessa brincadeira. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Fica com Deus. Dia 15 nós estamos aí. E força! Parabéns, mulheres!